Nos últimos exemplos a gente viu, né, que, por exemplo, a curva x igual a 2 cosseno t, y igual a 2 seno t, é uma circunferência no plano x e y de raio 2. Se o z for constante, por exemplo, igual a 3, então isso aqui representa uma circunferência no plano z igual a 3. O que acontece agora se a gente tivesse, por exemplo, o z não mais constante, mas dependendo de t, como nesse caso aqui? O que vai acontecer? Por exemplo, quando t for 0, o cosseno vai dar 1, então eu vou estar no ponto, né? Quando t for igual a 0, eu vou estar no ponto r de 0, que eu vou botar da seguinte forma. O vetor se confunde com o ponto, né? 2 vezes cosseno de 0 dá 2, cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0 e 0. Eu estou nesse ponto aqui. A partir do momento que o t começar a variar, no plano xy, isso aqui é uma circunferência, né? A projeção das coordenadas no plano xy aqui vai dar uma circunferência. Porém, a coordenada z vai subir, né? Porque se eu aumento t, o z vai subindo. Então é como se fosse, deixa de ser uma circunferência porque ela começa a subir. Então se eu fosse desenhar isso aqui no plano xy, a gente vai ver que isso vai dar uma hélice. Então, quando t é 0, eu estou em 2 no x, 0 no y e 0 no z. Então eu estou exatamente nesse ponto aqui. Se o z fosse 0, eu teria uma circunferência de raio 2 aqui no plano xy. Como o z depende de t, então, ao invés de eu ter uma circunferência, eu vou obter uma hélice. T vai variando, o z vai subindo. Eu escrevi y aqui, não sei onde eu estava com a cabeça. Aqui é z. Se eu olhar de cima, né, a projeção disso aqui no plano xy vai dar uma circunferência, né? Se eu ignorar o z, né, trocar o z por 0, então eu obtenho uma circunferência. Então, dependendo da visualização que eu tenho, eu posso me confundir, né? Se eu olhasse de cima, por isso que a gente faz mais de uma projeção, no plano xy, eu teria uma circunferência, eu poderia dar a informação errada e dizer que era uma circunferência, quando na verdade é uma hélice. Então agora a gente vai ver como desenhar isso aqui usando o software. Na verdade é uma página, o software está embutido, é online, então a gente não precisa programar nada, é só entrar com as coordenadas e ele vai desenhar e ainda vai dar a orientação da curva para a gente. Nesse caso fica claro, né, que se o t aumenta, o z aumenta, né? Então essa curva gira nesse sentido, começa nesse ponto e vai nessa direção aqui. É importante saber a direção, porque daqui a pouco, quando a gente for calcular o trabalho, dependendo da orientação da curva, o trabalho pode ser positivo ou negativo. Então eu preciso dessa orientação. Então vamos lá ver como é que fica isso no software. Então nessa página aqui é que a gente vai fazer os desenhos. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês acessarem. Ela carrega isso aqui automaticamente, essa superfície, né? Então é útil também para o cálculo de várias variáveis lá, para a gente desenhar superfície, curvas de níveis e tal. Mas isso não nos interessa, então eu apago aqui ó, no X, ó, deleto ela. E aí, essa caixa, por enquanto, eu posso alterar as configurações, que é o tamanho da caixa, tá? Por enquanto, o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu quero desenhar uma curva espacial, r de t, ou seja, na forma paramétrica existem funções aqui, eu desenharia uma superfície, né? uma função em x, y. E também tenho aqui uma superfície paramétrica, isso aqui é para a nossa última prova. Então, o que nos interessa está aqui, é uma curva no parâmetro t. Então, eu vou desenhar aquela hélice, que era 2 cosseno t. Cuidado que, às vezes, quando tiver produto entre variáveis, eu tenho que botar um asterisco multiplicando, tá? Então, por exemplo, 2 vezes... Como aqui é uma constante, não precisa botar. Se colocar, não tem nada demais. Esse coeficiente que estava aqui, digamos, seria a velocidade do z, né? Então, se eu der um Enter, ó, ele vai desenhar a minha hélice. Porém, a hélice que ele desenhou, né, a caixa está muito pequena e ele começou com t. Como eu não tenho parâmetro
eu não tinha uma definição de onde até onde ia o T, então se o T for de 0 a 2π, eu tenho um pedaço da hélice, né? Se o T for infinito, essa hélice, então, vai para infinito, tanto no Z positivo quanto negativo, né? Ela vai para infinito. Aquilo que eu falei, que se eu olhar de cima, né? Dependendo da projeção que eu faça, se eu pegar aqui, por exemplo, de 0 até 4π, 4 vezes π. Deram um Enter. Está aqui um pedaço da minha hélice. Como a caixa está pequena, vai de menos 2 a 2, e observem que 4π, né, é 4 vezes 3,14, vai dar maior que 12, então esse pedaço da hélice é muito maior que 2. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar a minha caixa aqui, o tamanho dela. Então o eixo Z, que está de menos 2 a 2, eu vou botar de menos 15 a 15. Ela vai ficar uma caixa mais comprida, a gente vê como fica. Ah, Antônio, ficou muito estranho, mas pelo menos dá para ter uma noção da hélice. A gente pode aumentar um pouco o Y, de menos 10 a 10, e o X também, de menos 10 a 10. É só dar um Enter e ele desenha. Ainda assim, ó, ele fez uma caixa pequena, eu posso aumentar o zoom com o mouse. Eu tenho aqui a minha hélice. Então, se eu olhar de cima aquilo que eu havia falado, ó, eu vou obter uma circunferência. É muito sensível, tá, com a precisão do mouse aqui, mas eu obtenho uma circunferência. Deixa eu só fechar, sair daqui. Se vocês quiserem mudar a cor, é só clicar aqui embaixo dessa... Se eu clicar aqui, ele tira o desenho. Embaixo dessa barrinha aqui, ó, desse quadradinho, eu escolho a cor, por exemplo, vermelha. Ele vai desenhar a curva em vermelho. Ah, Antônio, faz a projeção no plano XY, que é como se eu estivesse vendo de cima para ver como fica essa hélice. Então, como de fato eu falei, né? É uma circunferência. É só clicar aqui, visão restrita. Ah, Antônio, e aquilo que tu falou sobre a orientação da hélice, né? Se eu quisesse ver, é só escolher a quantidade de setas. Eu vou botar 2 setas aqui. Então, dá para ver que está subindo, né? Eu posso voltar aqui, mudar minhas... Ele aumenta um pouco aqui a caixa, ó, e aqui está a minha hélice. Então, de fato, está indo na direção positiva do Z. Essa número de passos aqui, se eu diminuir e colocar 10, ó, ele faz... O desenho fica mais leve, às vezes, para tratar o desenho, mexer aqui, porém ele faz todo quadriculado. Então, se eu colocar 100 aqui, ele já traça um pouco melhor. Cuidado que se vocês colocarem muitos passos, às vezes trava a tela. Ele não consegue processar ou demora muito. Então vamos mudar, fazer outra curva. Então, por exemplo, Antônio, se fosse uma circunferência, então, uma circunferência o Z seria 0, uma circunferência de raio 3. O Z sendo 0, observem, eu vou voltar ali para menos 2 a 2. O Z também de menos 2 até 2. Então, como a circunferência tem raio 3, vai sair da caixa, né? Então, eu poderia colocar aqui de menos 3 até 3. Então, eu tenho a minha circunferência aí. Ele já estava com a seta habilitada, né? Então, Antônio, mas aí, dependendo de como eu olho, essa circunferência está girando no sentido anti-horário. Se eu olhar daqui, agora no sentido horário. Tu faz a visão restrita em 2 dimensões. E aí, de fato, a circunferência, quando é cosseno e seno, né? Ela gira no sentido cosseno no x, seno no y, ela gira no sentido anti-horário. Se tu colocar 3 setas, fica melhor de ver. Então, tá aqui. Bom, observe que eu botei de 0 a 4π, então essa circunferência está girando 2 vezes, na verdade. Se eu botar de 0 até 2π, agora sim ele aparece a quantidade de setas corretamente, né?
Então, uma volta na circunferência. Se eu diminuir, se eu botar de 0 a π, ele vai desenhar meia circunferência. Se for, nesse caso, de 0 a π sobre 2, o π escreve π mesmo, tá? Ele desenha 1/4 da circunferência. Ah, e se fosse uma circunferência, deixa eu completar aqui e botar 2π. E se fosse uma circunferência, porém, no plano z igual a 3, aqui não vai mudar nada, porque é a projeção, eu tiro a visão restrita aqui, ó, eu tenho a circunferência lá no plano z igual a 3. Ah, e se fosse uma circunferência, no x igual a 2, porém agora eu vou passar aquele 3 cosseno para cá, no z. Observe que tem que botar entre parênteses, né? E o seno ali em inglês, para ele entender. Observe que agora, essa circunferência, a gente fez um exemplo assim, né? Corta aqui o eixo x. Então, a projeção dela no plano z, y, é uma circunferência, né? Se eu botar a visão restrita em 2D, eu vou ver uma reta, porque essa visão restrita em 2D é no plano XY, né? E no plano XY, então se eu olhar o plano XY, então está aqui embaixo, é como se eu olhasse de cima, eu não vou conseguir talvez a precisão ideal, aqui, vai dar uma reta. Estou vendo de cima, é óbvio que a circunferência vai virar uma reta. Mas a projeção... Então, por isso que é interessante essa caixa para poder visualizar, né? Um aluno poderia ver isso aqui e dizer, ah, não, não é uma circunferência, isso é uma reta.